Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta terça-feira, dia 27 de fevereiro. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 23, versículos do 1º ao 12. E no evangelho de hoje, Jesus, dirigindo-se às multidões e a seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus ocupam a cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo o que disserem, mas não imiteis suas ações, porque eles não praticam o que ensinam. O maior dentre vós será vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, Jesus, é muito comum nós vermos, no Evangelho, Jesus orientando os apóstolos, porque em alguns momentos, algumas coisas que ele falava, os apóstolos não entendiam, e depois, à parte, então, o Senhor lhes explicava. Hoje nós estamos ouvindo no Evangelho, Jesus falando para a multidão e falando para os apóstolos, de uma coisa que muitos de nós vivem nos dias de hoje. Olha, cuidado com os fariseus e com os escribas. Observai o que eles dizem, mas não sigam, não imitem as suas ações. Nós vemos que hoje tem muita gente, tem muitos se dizendo falar em nome de Deus. E tem muitos que às vezes são enganados ou se deixam ser enganados, que a palavra de Deus é uma só, é a palavra do Senhor, nós sabemos. Mas tem muitos que às vezes se deixam levar por alguns que usam da palavra do Senhor para enganar, e às vezes a pessoa vai muito mais por aquele que está falando do que pelo próprio Deus. Então nós vemos muitas pessoas no meio cristão seguindo muitas vezes muito mais pessoas como artistas, como pregadores, como cantores, pessoas que seguem e ouvem muito mais essas pessoas do que o que fala a própria Sagrada Escritura, do que, no nosso caso, católicos, do que o que fala a doutrina católica. Então, olha, não pode ser desta forma. Nós temos que seguir uma pessoa apenas, nosso Senhor Jesus Cristo. Seus ensinamentos, e aliás, o que ele falou, nós podemos seguir o que ele falou e o que ele fez, o contrário do que está dizendo no Evangelho. Os escribas e fariseus apresentam as leis, mas não não imitem suas ações, porque eles colocam pesados fardos nas costas dos outros, mas eles mesmos não carregam. Se nós continuarmos lendo o Evangelho, é isso que ele nos diz. Então, meus queridos, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós precisamos compreender que todos nós precisamos seguir a palavra de Deus. Então, precisamos, sobretudo nos dias de hoje, tomar um cuidado muito grande, porque tem muitos que querem usar da palavra de Deus em benefício próprio. E nós devemos estar atentos a esses, porque as ações que nós devemos imitar é de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou o modelo, o exemplo, de missão, de como agradar a Deus, de como colocar em prática aquilo que nós rezamos. É nosso Senhor Jesus Cristo a nossa referência. E o Evangelho, no final, nos diz: o maior dentre vós será vosso servo. Então está claro aqui para nós entendermos, se você não consegue, ou se você tiver dúvida de reconhecer nos dias de hoje quem que realmente prega a palavra de Deus ou quem que não prega, se você vir uma pessoa usando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, apresentando as leis, apresentando doutrina, e o tempo todo querendo ser servido pelos outros, como no ditado popular, como se a pessoa tivesse o rei na barriga. A pessoa prega a palavra de Deus, mas se acha autossuficiente, se acha melhor do que as outras, vive da soberba, vive num egoísmo, trata mal as pessoas, como se os outros fossem empregados seus, fossem súditos. Então é fácil nós reconhecermos quem que realmente prega a palavra de Deus e quem está usando a palavra de Deus em benefício próprio. As pessoas que pregam a palavra e a gente percebe, e existem muitos também, viu? Existem muitos também, que
exalam Deus, a gente sente Deus no agir da pessoa, no falar, na forma de se apresentar, de se vestir. A pessoa, às vezes, não precisa nem abrir a boca, a gente sente uma paz tão grande de estar perto dela, né? Percebe que é uma pessoa de oração, é agradável estar junto com ela, o próximo dela. A pessoa realmente comunica Deus com toda a sua vida, não é só pegando a palavra de Deus em alguns momentos e querendo comunicar Deus para os outros, não, é com a sua vida inteira, né, toda ela. Então nós conseguimos identificar, sim, aqueles que pregam e que vivem aquilo que pregam, como João Batista fazia, né, e aquela multidão ia até ele, porque viam que realmente ele vivia aquilo que ele pregava. Então, que nós, ao ouvirmos esta mensagem no início deste dia, possamos ouvir de modo muito especial, muito carinhoso, sobretudo pelo tempo que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma, que aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. O que nosso Senhor Jesus Cristo pregou foi o serviço, o amor ao próximo, a caridade, né? Quando ele estava sentado à mesa, de repente se levanta, cinge-se com uma toalha, se abaixa e lava os pés dos discípulos. E diz, se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, façais vós a mesma coisa. Tem muitos aí com Deus na boca ou com a palavra de Deus na boca, mas se recusando a ajudar, a servir o irmão, a praticar a caridade, né, a se doar, se oferecer. Tem muitos que estão apenas querendo receber de Deus, mas assumir o compromisso, fazer para o Senhor, e aqui de modo especial fazer para o Senhor na pessoa do irmão, são poucos os que querem. Então, que não estejamos neste grupo. E ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, que nós saibamos servir a todos, servir uns aos outros, servir no amor, né? Como nos diz o mandamento. Servir no amor, não para ganhar algo em troca. Que saibamos servir para que a palavra de Deus que ouvimos, e de modo especial no dia de hoje, seja praticada por cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.